questão importante envolvendo a faraó Hatshepsut. Aqui a gente tem Hatshepsut e o deus Amon. Vocês nessa iconografia, vocês estão vendo o deus Amon abençoando ali, deus Amon ali no templo de Karnak, em Luxor. É ele abençoando a faraó Hatshepsut, que é essa que está meio que ajoelhada, né? Vocês vão dizer, mas Eric é um homem, é um faraó homem, não é uma faraó, né? Não é uma mulher. É porque em muitas iconografias e representações, Hatshepsut ela foi uma faraó grande, inclusive para mim foi a maior. Foi uma faraó mulher, algo que não seria comum ali no Antigo Egito, né? Apesar de a mulher ter certas liberdades, ainda era uma sociedade bem patriarcal, e o correto era se ter um faraó homem, para manter a ordem cósmica, né, e tal, para os deuses não se chatearem, mas Hatshepsut assumiu ali por 18 anos, quase 20, esse trono, né, e ela em muitas representações, iconografias, estátuas, estelas, ela se coloca como um homem com aspecto masculino. Algumas ela está com aquela barba postiça dos faraós. Muitas vezes aqui você vê que está uma representação bem masculina, né? Por conta dessa questão, né? Para que não gerasse caos no império dela, ela muitas vezes se representava de forma masculina para apaziguar ali a situação. Então, pessoal, o verdadeiro significado do louvor através dessa comunhão que a gente vê ali no catolicismo, né? A comunhão que é a unificação de povos multifacetados a Deus através do uso de um alimento ali simbólico ou sagrado. Essa comunhão não é uma ideia nova do catolicismo. A faraó Hatshepsut escreveu, inclusive, sobre Amon. Ela disse o seguinte: ele é meu pão e eu bebo de seu orvalho. Eu sou de um corpo com ele. Olha só, pessoal, que interessante. Citação da faraó, inscrição da faraó Hatshepsut. Então, Hatshepsut, faraó ali da 18ª dinastia egípcia, tem vídeo aqui no canal que eu falo bastante sobre ela, live sobre 18ª dinastia, que também eu falo sobre ela, que ela governou ali por mais de 18 anos, né, antes de morrer, ali por volta de 1458, antes da Era Comum. Ela escreveu estas palavras bem mais ali de um milênio antes da vida de Jesus Cristo. Então, ela já tinha essa abordagem. Inclusive, o Papiro Ebers, que tem uma live... Não, o Papiro Ebers eu ainda vou abordar. Eu abordei o Papiro de Puer. O Papiro Ebers, que tem muito da medicina e da farmácia no Antigo Egito. Tem uma live agendada para eu falar sobre esse papiro. O Papiro Ebers, ele afirma que a cura do homem por meio de encantamento divino fará com que o coração receba o pão. Da mesma forma, a Bíblia afirma: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Está em João, capítulo 6, versículo 51. Então, só para a gente ver alguns paralelos dessa questão da comunhão, né, quando a gente olha ali para os ritos do Antigo Egito, da religião egípcia. E aqui, pessoal, a gente tem mais uma indicação aqui de livro, alguns já podem ter visto, né, eu indicar. Aqui é o Livro dos Mortos, né, o mais moderno, é o mais atualizado, que a gente usa mais academicamente. Aqui é o mais completo, com todas as vinhetas, aquelas vinhetas importantes, né, que estão presentes nesses papiros, né, são os capítulos para a alma sair à luz do dia, né, Haunu Peretin Heru. Os capítulos para a alma sair à luz do dia, o Livro dos Mortos, né, do Antigo Egito. Então, uma reunião, na verdade, de papiros. Érica, esse livro existia lá no Antigo Egito? Não. O que a gente tem são papiros, que à medida que são encontrados, eles são reunidos e, na nossa atualidade, a gente reúne e monta esse Livro dos Mortos. O egiptólogo, o Dr. Wallace Buddy começou a fazer isso, né, no Museu Britânico, e aí ele trabalhou muito na tradução desses papiros, só que esses papiros eles continuam a ser encontrados até hoje. E aí a gente tem sempre atualizações, sempre que fazer atualizações nesse Livro dos Mortos. Então,
Um dos que a gente mais trabalha academicamente é esse do Raymond Faulkner. Eu só conheço ele em inglês e ele está nos arquivos lá no grupo do Telegram, tá bom? De arqueologia do Telegram. A gente tem outra questão importante também, que tem muito aqui no Livro dos Mortos, né? Essas oferendas, que muitas vezes, essas oferendas que faziam parte do ritual fúnebre, estavam relacionadas a refeições que os antigos egípcios colocavam ali o defunto. Eles deixavam nas tumbas diversos tipos de oferendas, inclusive refeições. Então, as refeições também podiam ser usadas como memoriais comemorativos. As provisões após ali os ritos funerários egípcios, elas eram muito parecidas com o nosso protocolo para refeições fúnebres que a gente tem ainda hoje, né, na religião cristã. Então, tais cerimônias eram muito honradas e tão elaboradas quanto elas são hoje, associada àquela questão de oração também, a noção de oração, oferenda, diversas oferendas, não apenas em ritos funerários, em casa ou ali no templo, né? Mas também em uma lápide, né? A gente vê muito isso no Antigo Egito, numa parede, num portão, né? Como referência ali a questão também do Muro das Lamentações, ali no Estado Ilegítimo, né? Esse tema ocorre em lamentações egípcias também, e reflete o mesmo desejo de levar aquelas súplicas a uma estrutura, seja igreja, templo, né? Enfim, a fim de garantir ali a questão da sua honra divina. A gente tem muito isso. Então, como a comunhão, ela invoca o jejum, né? Um católico romano devoto, ele jejua por pelo menos 1 hora antes de receber ali a comunhão. E consome peixe em vez de carne, aquela questão da Sexta-feira Santa, né? Que se tem. Então, dentro do catolicismo romano, parece ali não haver nenhuma explicação específica para esse jejum, além dos rumores de que ele foi ali iniciado na França, essa questão do jejum, para promover ali a indústria pesqueira, né? A gente tem isso também. Mas essa abstinência de carne, ela é especialmente recomendada ali. A gente tem o direito canônico, né, para o mundo, que prescreve ali a abstinência em todas as sextas-feiras, né? Tem o cânon 1251. E o jejum e essa abstinência, elas derivam também da lenda egípcia do Santo Sacramento, onde a gente tem aquele mito envolvendo Osíris, né? Tudo aquilo que acontece com ele, onde Osíris ele foi dilacerado em pedaços, assassinado ali pelo seu irmão Sete. Quando Ísis ela foi remontar os pedaços dele, né, o falo ele tinha desaparecido, né, ele foi, olha só, segundo alguns mitos, né, algumas versões, ele foi comido por um peixe, o peixe Letos, né. Isso explica o tabu sacerdotal com relação do peixe ali no Egito, né, que é relaxado apenas em um dia no ano. Essa questão da Sexta-feira Santa, né? A gente tem essa questão. Então, o tabu do peixe teria sido praticado como um meio simbólico de preservar e manter a reverência ao Deus Osíris, né? Então, tem essa questão ali no Egito também, na antiga religião egípcia. Então, segundo essa pesquisadora, ela mostra em detalhes, né, no livro que eu indiquei, As Origens Egípcias do Cristianismo. Esse livro que a gente vai trabalhar mais e mais ele, né? Então, a unificação, ela pode ser praticada não apenas por meio da comunhão simbólica, mas também pela exibição de trajes demonstrativos usados ali durante o serviço, a vestimenta básica nas sociedades religiosas católicas e egípcias tradicionais é uma vestimenta branca, folgada, né? A questão da mitra, uma forma da antiga tríplice coroa egípcia, né? A gente vê a questão da mitra ali, não só na Mesopotâmia, mas no Antigo Egito também a gente tem essa questão, né? Essa tríplice coroa, né? Então o Papa atual, ele usa a tríplice coroa em sua forma como um grande pontudo capacete ali simbólico, que também remete a simbologias no Antigo Egito, nessa coroa.
No Egito, as coroas, inclusive as coroas trinitárias, né, vermelha, branca, azul, elas eram usadas, no caso da coroa vermelha, estava relacionada ao norte, ao Baixo Egito. E a coroa branca estava mais relacionada ao sul, o Alto Egito. E a terceira, que é uma azul, para indicar ali a proeza militar, né, é para reiterar ali uma unificação do império. Né, geralmente são vitórias relacionadas a vitórias militares, né, essa questão. Então, essa coroa azul, né, que a gente vê que ele relaciona bem a essa tríplice coroa, né, essa questão também da mitra papal. Né. Não sei se ficou muito claro, pessoal, mas no livro ela aprofunda muito mais algumas questões que a gente vai continuar a aprofundar bastante, né? Eu vou abordar muito ainda desse livro com vocês, tá? Eu vou abordar muito, muito, muito mesmo. A gente vai ter muito disso. E deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Eu não vou falar mais para não ficar muito conteúdo aqui para vocês. Peguem essas referências para que vocês possam se aprofundar também. A gente vai ter uma parte 2, onde eu vou trazer, por exemplo, questões sobre essas trindades, né? E para a gente ver como que toda essa questão dessas trindades influenciou ali nessa questão do Antigo Egito, né? Como eu falei, a gente tinha várias tríades ali em várias localidades no Antigo Egito. De acordo com a localidade, a gente tinha adoração de determinados deuses, né? E a gente vê que essa ideia da tríade, da trindade, a própria trindade ali sagrada, de Osíris, Horus e Ísis, como que ela influenciou também ali no cristianismo, né? A gente tem muito isso, principalmente ali catolicismo, né? Então a gente vai ver detalhes disso, eu vou dar continuidade a esse estudo, e aí a gente vai entrar mais nessa questão das trindades e de algumas cerimônias, como procissão, né, tudo isso.